Medo de se comprometer, relações desequilibradas, vínculos mantidos por aparência. Os problemas da vida amorosa são reais e não escolhem idade, fama ou status. Marcelo Novaes, de 62 anos, está solteiro. O ator, que estava em um relacionamento discreto com a influenciadora Saori Cardoso, de 29 anos, afirmou estar 100% dedicado ao novo projeto. Estou muito focado no meu trabalho. Meu foco é trabalhar bastante, cuidar muito da saúde. Meu foco agora é minha saúde e meu trabalho, que é a minha direção. O ator e a criadora de conteúdo estavam juntos há cerca de 3 anos e assumiram o romance ao público em 2023. Marcelo não costumava compartilhar a vida amorosa. Segundo Saori, o ator decidiu terminar o namoro por telefone, poucos dias após ela ter feito um procedimento estético, o que teria desagradado Marcelo. Saori expressou sua frustração nas redes sociais, afirmando que não esperava empatia de alguém que encerra uma relação de 3 anos por telefone e já expõe tudo publicamente dessa forma. Ela teria afirmado que se sentia desvalorizada. O término do casal gerou grande repercussão, com muitos internautas discutindo os motivos e as declarações de ambos. Na vida amorosa, as expectativas e as necessidades da vida a dois podem mudar com o tempo. Muitas pessoas romantizam a relação e ignoram a realidade. E quando um problema surge, ao invés de enfrentá-lo, não sabem como agir, o que pode levar a decepções, relacionamentos fracassados e até indefinidos. O cantor Mick Jagger, de 81 anos, está noivo da coreógrafa e ex-bailarina Melanie Henrich, de 37 anos. Apesar disso, o casal não teria pressa para realizar a cerimônia. Mick Jagger teve uma vida amorosa bem movimentada. Ao longo dos anos, o cantor ficou conhecido por suas inúmeras namoradas e seus casos extraconjugais. O cantor foi casado 2 vezes e já confessou que casamento não é para ele. Tem uma visão um pouco mais boêmia. Para ser sincero, não tenho boa opinião sobre o casamento. Não estou dizendo que não seja uma coisa maravilhosa e que as pessoas não deveriam se casar, mas não é para mim. E parece que também não é para muitas outras pessoas. As pessoas terminam relacionamentos por uma variedade de razões, frequentemente envolvendo falta de conexão emocional, incompatibilidade, diferenças nos objetivos de vida, comunicação falha e dificuldades em resolver conflitos. Outros fatores incluem traição, ciúme excessivo, problemas financeiros, falta de companheirismo e até mesmo a percepção de que a relação não está mais funcionando ou que a pessoa não é mais feliz. Chegou ao fim o relacionamento entre Rami Malek e Emma Corrin. O término do romance entre as duas celebridades foi noticiado pelo jornal britânico Daily Mail. A publicação diz que os dois já não estavam mais juntos há algum tempo. O término dos famosos veio a público menos de um ano após a imprensa inglesa noticiar que eles investiram juntos 5 milhões de euros na compra de uma mansão no norte de Londres. O romance de Corrin Malek veio a público em julho de 2023, apenas alguns meses após ele terminar seu namoro de quase 5 anos com a atriz Lucy Boynton, sua colega de elenco. Os assessores pessoais de ambos ainda não responderam às perguntas da imprensa internacional sobre o término. Muitos casais estão sempre lidando com os mesmos desafios. Vivem um ciclo de conflitos, as mesmas histórias, as mesmas situações. Os mesmos erros se repetem. Qual tem sido sua reação diante dos problemas na vida amorosa? Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui exatamente para confrontar essas situações problemáticas e mostrar para você a saída e a solução. Você acabou de acompanhar a história de 3 casais famosos fracassados no amor. Sucesso na carreira, fracasso na vida amorosa. Milhões de pessoas têm vivido este dilema. Será que casamento não é para todo mundo, como o Mick Jagger falou? Ou será que existe uma fórmula, uma maneira de viver bem a dois? Desde já, eu gostaria de deixar as nossas linhas à sua disposição. O 11 3573 3500 pelo WhatsApp e também o 48 3216 6162.
para você mandar sua mensagem, você que está passando por um momento difícil de separação, de ameaça de divórcio, o namoro terminou, o noivado foi desmanchado, ou vocês ainda estão juntos, mas estão brigando muito. Vocês não conseguem se entender, não conseguem concordar em quase nada e não sabem nem por que brigam tanto. De onde vêm tantos desacordos, né? Então entre em contato conosco agora, a nossa central de atendimentos está à sua disposição. Pastor Pablo, essa pessoa que precisa de um norte, de uma direção, ela pode mandar sua mensagem nesse exato momento. Você pode ligar ou até mesmo enviar a sua mensagem que nós iremos ajudar você, assim como a Júlia. Ela pede oração pela sua filha que está afastada há quase um ano e ela crê que ela irá retornar. Temos também a Maria Lúcia. Ela pede oração pelo seu casamento e pela sua saúde. Todo mês ela gasta muito com remédios e não tem sobrado nada. Liga ou até mesmo envia sua mensagem que nós iremos ajudar você neste momento em tempo real. 3216-6162, DDD 48, para você ligar, e o 11-3573-3500 pelo WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto e nós estaremos atendendo você gratuitamente, você não paga absolutamente nada. Muita gente pensa assim, qual o interesse da Igreja Universal em que as pessoas liguem, mandem mensagens, que as pessoas decidam ir à igreja? O que eles querem com isso? Nós trabalhamos para levar a palavra de Deus a quem sofre. Assim como Deus nos abençoou, nos salvou, nos restaurou, nos deu vida, nós, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer será salvo. É o que nós estamos aqui fazendo. Esse programa existe para mostrar para você que há uma saída, há uma solução. Acompanhe a história desse casal e a gente já volta. Quando eu conheci o Eduardo, foi a coisa mais linda do mundo, porque através do olhar dele, eu me senti muito segura. Eu falei, agora sim, tudo para ser feliz, assim como eu pedi para Deus. E aí, a partir daí, eu comecei a falar, bom, eu acredito que agora sim encontrei a minha outra parte. E aí começou o relacionamento. Eu já logo me mudei, fui para o apartamento dela, já mudou tudo, já levei minhas coisas, então foi bem rápido mesmo. Então, o início do relacionamento, já marido e mulher, nós tínhamos diálogos, conversávamos, brincávamos, trabalhávamos juntos, tinha tudo para caminhar, para tudo ir bem, né? O Enzo nasceu, foi uma alegria para todos nós. Depois, mais ou menos de um ano, foi onde começaram as brigas. O primeiro momento que eu fiquei bastante triste foi no chá de bebê do Enzo, porque o meu marido já saiu do chá de bebê um pouco alterado. O problema começou com a separação dos meus pais, né? Que eu acabei usando o álcool como uma muleta, né? Como uma coisa, como um escape. E aí isso, nas festas, nas baladas ou onde eu estivesse, eu comecei a beber sem controle, sem limite. E depois que eu estava no relacionamento, aquilo ficou um pouco calmo durante um ano e depois que eu relaxei, comecei a voltar ao vício, as coisas que eu fazia. Beber em excesso, né? Não ter limite, passar do limite na bebida, não era só questão de tomar um copo de cerveja, mas a quantidade, então 1 engradado, 2, isso começou a prejudicar. Falei, poxa, eu nunca tive isso em casa, né? E agora, será que vai ser assim daqui para frente? A gente estava em crise, né, devido ao mundo passando pela crise da pandemia, problemas financeiros, então a gente passou um momento muito difícil. Então nós fomos mantidos pela família e por uma amiga nossa. Com essa interferência da família, eu não tinha mais as rédeas do meu relacionamento, eu acabava me sentindo menosprezado, humilhado. E teve uma outra questão que entrou na minha vida, que foi a pornografia. E isso prejudicava muito o relacionamento, porque às vezes a mulher pegava e olhava. Você recebeu mulher pelada? O que é isso, né? Aí começava a confusão. A minha esposa, ela se tornou uma pessoa muito insegura, porque eu não podia olhar para nada, para nenhum lugar.
E isso fez prejudicar mais o nosso relacionamento, porque causava insegurança nela. Essa insegurança, eu acredito que veio desde a infância, onde eu vi meu pai traindo a minha mãe. E aí foi uma série de outros fatores também, passei por relacionamentos, né, que passei por traição. Então tudo isso, para mim, era terrível. Teve uma passagem que me trouxe mais insegurança. Foi quando o Eduardo me passou um vídeo por WhatsApp, dizendo nesse vídeo que a falta de aproximação entre o casal, a falta de ato sexual, traria condições de uma traição. Então, eu fiquei extremamente chateada, decepcionada, porque ele não entendia, mesmo conversando, que aquela falta de intimidade era por conta, primeiro, das brigas e segundo, porque às vezes falta de condição por causa dos filhos ali puxando, por serem pequenos, né, cada um puxando de uma perna e não ter esse momento, né? Aí eu falei, bom, já que é assim, então é melhor a gente separar. Então, quarta-feira a gente já vai no cartório e já resolve tudo. E aí, quando eu estava deitado no sofá, porque eu não estava na mesma cama, eu comecei a pensar. E aí veio na minha cabeça uma luz dizendo, não, você tem que enfrentar esse problema. Você tem que reagir. Você tem que ser alguém com família que seja responsável pela família. Não é por causa de uma simples briga ou discussão que você vai sair desse relacionamento. Como que eu cheguei aqui na palestra? Foi assim, a minha esposa estava no quarto, estava passando na televisão e ela falou, olha, se nada está dando certo, nada está funcionando, por que você não vai, né, na terapia do amor? No primeiro dia que eu peguei o carro para vir, foi muito difícil, porque eu não conseguia dirigir o carro, eu acelerava, eu brecava, parecia que algo não deixava eu chegar até aqui. Eu tive muita dificuldade, até que eu parei num posto. Eles falaram, olha, o templo de Salomão é para lá. E aí eu cheguei. Quando eu cheguei, entrei aqui dentro, eu senti algo diferente já. Ao sentar no banco, o Renato já estava falando sobre a questão do homem, como ele tem que se comportar. Parece que veio de encontro. E aí começou a fazer sentido para mim. Aí passou uns 6, 7 meses, mais ou menos, a minha esposa veio também. Foi a primeira vez que eu fui assistir a reunião e foi proposto esse abraço. Então, como abraçar alguém, né, que estava próximo, mas ao mesmo tempo distante? Foi o momento para nós dois. O momento que estávamos só nós dois ali, não tinha filhos, que é muito legal, que disponibiliza até o espaço para deixar as crianças. Foi um momento para nós dois. Não estávamos esperando, mas teve foi o primeiro encontro. Aí voltou aquele amor, aquela chama entre a gente e a gente conseguiu trilhar o caminho a partir daí. Depois que isso aconteceu, essa união, os vícios pararam, acabou. Na verdade, eu não precisava de mais uma fuga no meu casamento. Eu já tinha certeza que era minha esposa. Hoje, só tenho a agradecer. Sorriso aqui, né, de alegria, vai de uma orelha a outra. Então, só temos a agradecer que a família está unida, o lar, que era uma briga, era um inferno. Hoje, reina a paz, reina o amor, reina a união, reina o carinho, reina o respeito e, em primeiro lugar, quem reina tudo isso é Deus. Também quero dividir com vocês que eu sou mãe e esposa atípica. O que é isso? Eu sou mãe de um menino autista e esposa também do pai autista. Então, isso me fez entender melhor que ele tem problemas de comunicação e interação social, ainda mais por conta do autismo. E o autismo, a principal causa é a falha na comunicação, né? O isolamento, né? Fica isolado do grupo. Então, essas são características que no meu relacionamento me prejudicou.
saber que em algumas situações precisa de maior paciência, compreensão, explicar para ele o porquê eu falo tal coisa, entende outra, o que realmente eu quis dizer, entender que com o autista a gente tem que ter uma comunicação mais objetiva, sem entrelinhas. Foi um dos pontos também que Deus mostrou, né, que ele tem um transtorno, que não é problema nenhum, mas eu tenho que saber lidar também com ele. Já tentou consertar algo com a ferramenta errada? O resultado é claro que não vai funcionar. Você vai ter que usar muito mais força e tempo que o necessário. No amor, não é diferente. Quando usamos as ferramentas erradas, os problemas só aumentam. Fugir, forçar a barra, achar que o amor sozinho resolve tudo. Essas são algumas das ferramentas erradas que as pessoas mais tentam usar hoje em dia, mesmo sabendo que não vai adiantar nada. Está na hora de trocar essas ferramentas por soluções que realmente funcionam. Aprenda as ferramentas do amor inteligente, uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou envie a sua dúvida para o nosso SOS Relacionamento 11 3573 3573. Ferramentas do amor inteligente, porque um bom relacionamento começa com as ferramentas certas. O Eduardo e a Camila quase se separaram, quase se divorciaram, porque não sabiam como construir uma vida a dois alicerçada. Estavam tentando com as ferramentas erradas. E aí veio a frustração. A comunicação era ruim, eles não conseguiam se entender, então, obviamente, melhor separar. Foi o que Eduardo falou. Tinha até data, né? Quarta-feira, tinha o dia ali, vamos ao cartório e vamos acabar com isso. Mas um programa como esse despertou a fé e ele veio e lutou. Interessante que ele que queria se separar, ele foi o que buscou. Começou com ele, depois a Camila também foi. E hoje estão aí abençoados. Eu queria mostrar para você esse versículo que fala exatamente na prática, a essência do que nós estamos fazendo nas quintas-feiras, as ferramentas do amor inteligente. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Talvez você está fazendo um esforço enorme para que o seu namoro, o seu noivado, seu casamento não fracasse, mas você está trabalhando sozinha ou sozinho e, de repente, usando as ferramentas erradas. Por isso, hoje, quinta-feira, você tem na Terapia do Amor a oportunidade de aprender na palestra como fazer uso das ferramentas certas para encontrar a solução que tanto você precisa no seu casamento, na sua vida amorosa. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, especialmente às 19h30 nesta quinta-feira. Demais horários durante o dia estão aparecendo aí no seu televisor. Entrada, estacionamento e creche para as crianças, totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada. Mas o que você tem que fazer é sair daí e vir buscar ajuda. A sorte não vai mudar o seu casamento. O tempo não vai mudar o seu casamento, não vai resolver. Não deixe na mão do tempo. Com o tempo ele melhora, com o tempo as brigas vão acabar, com o tempo a gente vai se entender. Não vai não. O tempo não é a ferramenta ideal para você usar a fim de resolver problemas. Aliás, com o tempo o problema só piora. Qualquer problema vai só piorar com o tempo. Essa é a realidade. Você tem uma goteira no telhado, com o tempo essa goteira vai fechar. Não, ela vai piorar. Você tem uma parede infiltrada, com o tempo essa infiltração vai acabar. Não vai, ela vai tomar toda a parede.
Você tem lá no seu guarda-roupa, você encontrou mofo, sinais de mofo. Com o tempo, o mofo vai desaparecer. Quando chegar o verão, esse mofo vai desaparecer. Não vai não, só vai piorar. O seu veículo mostra sinais de que há um problema mecânico. Com o tempo, o problema mecânico vai se resolver? Não vai. O carro vai parar. Não é verdade? Assim é o seu casamento. O tempo não vai resolver o problema. Você precisa buscar ajuda e o dia é hoje. Hoje, não deixe para quinta-feira que vem. Venha hoje e participe da palestra logo mais às 7h30 da noite. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, entrada, estacionamento, creche, gratuitos para todos. Pastor Pablo, se essa pessoa decidir, como o Eduardo decidiu, ele veio à terapia, começou a participar das palestras, 6 meses depois a Camila começou, 6 ou 7 meses ela começou também, e o casamento restaurado. Certamente, o casamento desta pessoa também será restaurado. E na terapia do amor você pode vencer qualquer problema. Você viu que o Eduardo, ele chegou a ter vício de pornografia. Ele venceu isso. A Camila, ela venceu a ansiedade e também ela venceu a insegurança. E você pode também vencer qualquer problema que está hoje atrapalhando o seu casamento ou até mesmo a sua vida sentimental. Então não se esqueça, se Deus não estiver aí construindo a sua casa, construindo o seu casamento, construindo a sua vida amorosa, todo esforço que você fizer será em vão. Você precisa convidar o poder dele para agir na sua vida. Deus tem que estar no centro do seu relacionamento. Então, nesta quinta-feira, participe conosco. Vamos a essa matéria que fala a respeito do que vem aí nesse domingo, primeiro domingo do Reino de Deus, e a gente já volta para orar por você. Todos os domingos ocorre a concentração de fé e milagres, uma reunião dedicada aos filhos de Deus e para aqueles que almejam conhecer mais sobre a fé e aprender ensinamentos valiosos para uma vida abençoada. É na concentração de fé e milagres que o aflito encontra paz, o doente recebe a cura através da gota do milagre e o oprimido passa a viver em novidade de vida. Eu cheguei aqui hoje muito angustiada, não esperava dar o testemunho hoje, mas Deus, ele prepara tudo, né? E tem muita gente que tá fazendo trabalho contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu casamento. E eu tava com peso, sabe? Até para vir na igreja, que tanto que 2 domingos a gente não compareceu. E agora Deus, ele transformou tudo, assim. Depois dessa oração, dessa ministração? Depois dessa oração, assim, parece que saiu um peso de cima de mim que é inexplicável, sabe? Tomou água? Sim. Tá feliz? Muito feliz. Eu não esperava isso. Quer dizer, cumpriu-se o que está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aconteceu agora. Aconteceu agora, nem estava programado nada. E a sua vitória? Bom, em 2016 eu fui diagnosticada com um sopro no coração. Aí eu vim pra fé, não aceitei aquilo ali. O médico falou que eu ia ter que tomar remédios, eu não aceitei. Vim, tomei a água, fiz o propósito, agi com toda a minha força, a minha fé, e eu fui curada. Tá curada? Tô curada, Tem não mais sinto nada. nada. Aí voltei ao médico, mostrei a ele os exames que ele mandou eu fazer, né? E ele me olhou, mas não tem mais nada aqui. Eu bem assim, não, Quer dizer, tem. o próprio médico constatou que você não tem mais nada. Não tinha mais nada. Aí ele olhou, analisou e falou, olha, sumiu. Aí eu vi assim, sumiu mesmo. Graças Jesus a Deus. curou. Amém. Deus te abençoe. Foi em um domingo pela manhã que eles tiveram um encontro com a fé e viram suas vidas serem transformadas. O meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador. E ele se viu com uma doença na vista. E ele quase não estava conseguindo mais enxergar. Ele fez a cirurgia, porém ele não repousou, então piorou. E ele perdeu o emprego por conta disso. E eu comecei a fazer a corrente da água por ele, passava na minha vista, tomava.
e sempre ligava para ele perguntando, né, como é que ele tá. Então ele disse que parou de piorar a vista e começou a melhorar, já voltou a trabalhar. Ele estava afastado da igreja também, já retornou, já se batizou. E só vitória. Provas infalíveis da ressurreição de Jesus. Sim. Tá valendo a pena, né? Com certeza. Eu tava 2 dias com dor no peito aqui, com dor forte. Cheguei hoje com essa dor. Toquei lá, pronto. Tocou na cruz. Na cruz. A dor sumiu. Respira fundo agora. Dói mais nada. Mais nada. Tá curada. A mudança de vida só depende de você. Tome hoje mesmo uma atitude e colha os frutos de uma vida em obediência. Concentração de Fé e Milagres, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Bacana o que Deus tem feito na vida daqueles que têm buscado a Ele, não é verdade? E nós estaremos nesse domingo, 1º de junho, primeiro dia do novo mês e também o primeiro domingo do mês. Estaremos começando o mês do Reino de Deus. Foi o Senhor Jesus quem disse: buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, paz, saúde, prosperidade, família, vida amorosa, casamento feliz, serão acrescentadas. Se você estiver dentro do reino de Deus, onde quem reina é o Senhor Jesus, se você aceitar o governo de Deus na sua vida, então todas as demais coisas que Deus sabe que você precisa para ser feliz de verdade serão acrescentadas na sua vida, a começar pelo Espírito Santo. Portanto, eu quero convidar você e a sua família para começarem o mês de junho com Deus. Neste domingo, especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagres. Um momento único e especial que acontece somente uma vez por semana, aos domingos, 9h30 da manhã. Tá certo? Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Acesse agora universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, 7 da manhã, 9h30, com o Bispo Renato Cardoso e às 18 horas. Procure uma igreja universal, vá nesse domingo, comece o mês de junho com Deus, o mês do Reino de Deus. Agora é momento de oração. Bispo Sérgio Mota vai nos abençoar a todos. Vamos orar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, eu quero hoje invocar o teu santíssimo nome pelas pessoas depressivas, que vivem, meu Deus, uma tristeza, uma angústia profunda. Refrigera a alma dela agora, Deus. Tira toda angústia, toda tristeza, toda dor no peito, na autoridade, no poder que há, em nome de Jesus Cristo. Eu determino, meu Pai, a libertação de todos os oprimidos, sobrecarregados. O Senhor disse: em meu nome seriam expulsos toda a depressão, tristeza, toda a obra do mal. Saia deste corpo, saia deste lar, que entre a tua luz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos sempre aqui como guardião da Sagrada Família, orando pela sua vida. Graças a Deus, Bispo Sérgio, e que Deus abençoe a você e a sua família. Nos vemos logo mais às 7h30 da noite na Terapia do Amor e neste domingo, 9h30, o domingo do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos e até lá.